Fala torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo. Rapaziada, fim de jogo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, válido aí pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes, tá bom, rapaziada? Os 4 brasileiros aí confirmados nas oitavas de final. Teremos aí confrontos entre brasileiros nas oitavas. Vamos falar um pouco aqui sobre esse jogo do Fluminense e Mamelodi nesse vídeo, e depois a gente vai trazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre essas oitavas de final, beleza? Então bora que bora pro vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, tanto no Matheus Focus quanto no Fluminense Focus, tá? Fluminense Focus 1902 é o nosso Instagram, e o Matheus Focus aí com 2S no Matheus é o nosso Instagram do Matheus Focus, beleza? Vamos começar esse. Bom, Fluminense aí que já classificado para as oitavas de final contra o Mamelodi, 0 a 0, o empate já classificou o Fluminense nas oitavas de final. Os 4 brasileiros já estão garantidos aí nas oitavas de final, né? O adversário do Fluminense ainda não foi definido, mas Botafogo e Palmeiras se enfrentam, Flamengo enfrenta o Bayern de Munique e o Fluminense ainda vai ser decidido e provavelmente vai ser ou a Inter de Milão ou o River Plate, beleza? Vamos falar um pouco sobre esse jogo do Fluminense, né, contra o Mamelodi, que foi um 0 a 0. O Fluminense não jogou tão bem em comparação aos últimos 2 jogos da competição. Contra o Borussia Dortmund, o Fluminense fez um excelente jogo, e contra o Ulsan também fez um excelente jogo, apesar de ter sofrido 2 gols. O Fluminense contra o Borussia Dortmund fez um excelente jogo, chutando, pressionando, e o Borussia não conseguiu jogar. Contra o Ulsan, o Fluminense começou o jogo pressionando também, jogando muito bem, fez 1 a 0, tomou a virada e depois virou novamente, mas teve a maturidade de virar o jogo, e nesse jogo não foi diferente, também teve uma maturidade, mas tem que reconhecer que o Mamelodi foi superior ao Fluminense ao longo da partida. No primeiro tempo, até os 30 minutos, antes da parada técnica, né, o Mamelodi foi muito superior ao Fluminense. Depois dos 30 minutos, até os 45, o Fluminense teve um momento ali de equilíbrio da partida. O Fluminense conseguiu a sair mais, a chegar mais no gol adversário, e deu uma equilibrada na partida. No segundo tempo, os dois times mais cansados também, mas foi um jogo mais equilibrado, mas ainda assim o Mamelodi foi superior ao Fluminense. Mas eu quero dizer aqui que o Fluminense teve a maturidade no final do jogo para entender que o Mamelodi estava melhor no jogo, e se tomasse um gol já estava fora da competição. Então o Fluminense teve a maturidade de travar as jogadas na hora certa, de parar as jogadas na hora certa, de tomar os cartões amarelos que tinham para tomar por conta de parar as jogadas, né? Então o Fluminense teve uma maturidade, teve até um lance ali que o jogador alto do Mamelodi de velocidade botou a bola na frente, ele com certeza ia ganhar na velocidade do René. O René foi lá e deu um empurrão, chega pra lá e tomou o cartão amarelo. Mas isso sim que é um time que faz um time vencedor. A maturidade de entender os momentos da partida e entender que estava pior no jogo e precisava segurar, ou fazendo falta, ou matando as jogadas, né? Tomando cartão. E o Fluminense teve essa maturidade, conseguiu esse empate e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Fábio fez 2 excelentes defesas no início do jogo, mais uma partidaça do Fábio, né, que se não fosse o Fábio, o Fluminense talvez poderia já ter sido eliminado hoje da Copa do Mundo de Clubes. O Fábio faz uma excelente partida. Nos primeiros momentos do jogo, o Mamelodi já começa muito forte, e o Fábio precisa fazer essas 2 defesas para o Fluminense não tomar o gol e já não sair atrás no placar logo no início do jogo. Fez uma partidaça, né? O sistema defensivo inteiro do Fluminense fez uma excelente partida. O René fez uma excelente partida. O Freitas não fez uma excelente partida, mas fez uma boa partida, até porque às vezes ele deu uma embananada ali. Mas o Ignacio fez uma excelente partida, foi até escolhido o craque do jogo lá, o jogador superior da partida, como eles chamam, né? E o Samuel Xavier também fez uma excelente partida. O Renato Gaúcho entrou com uma escalação muito parecida com a do contra o Borussia, que era um time mais para se defender. As únicas alterações eram o Cano no lugar do Everaldo e o Ignacio no lugar do Thiago Silva. O Cano e o Everaldo por opção técnica, e o Thiago Silva por dores musculares não jogou esse jogo, e entrou o Ignacio e também deu conta do recado, foi até escolhido o craque da partida. O sistema defensivo muito sólido, meio campo também é uma boa partida do meio campo do Fluminense, mas foi abaixo das últimas 2 partidas, né? Martinelli muito bem, Nonato muito bem, quase fez um gol no primeiro tempo, né? Tentando ali tirar do goleiro, mas a bola passou um pouco
no lado e foi pra fora. Então o sistema, o meio campo também do Fluminense fez uma boa partida, mas não foi uma excelente partida como vinha fazendo nos últimos 2 jogos, né? E o ataque do Fluminense, John Arias, dispensa comentários do John Arias, mais uma excelente partida dele. Germancano aí, que na minha opinião não tá 100% ainda, mas ajuda sim o time. Hoje meteu uma bola na trave, quase fez um gol. Ajuda ali numa marcação-pressão, talvez, mas o Everaldo tem mais esse estilo, né, de marcação. O Cano é um finalizador nato e o Everaldo, ele tem um estilo mais de marcação. O Canóbio também, uma boa partida no sistema defensivo, onde ele incrivelmente mais atua, né, segurando umas bolas, matando algumas jogadas, ajudando ali o René, né. O Canóbio é um assistente de lateral, é um ponta esquerda assistente de lateral. O Canóbio é muito importante na fase defensiva também do Fluminense, mas ajudando essa transição do ataque. O time do Fluminense hoje fez uma boa partida, teve a maturidade, entendeu as circunstâncias do jogo, mas em comparação às últimas 2 partidas não foi uma partida boa. Mas no Mundial de Clubes, né, na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense tem um saldo positivo na temporada em si, porque eu acho que o Fluminense foi melhor nessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes do que na temporada inteira, tanto no Carioca quanto no Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi melhor, superior a times mais qualificados do que a gente enfrenta aqui no Brasil. Então, o Fluminense, para mim, o saldo é muito positivo, tanto do Fluminense quanto das outras equipes. O Fluminense classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e enfrentará ou o River Plate ou a Inter de Milão. Então é isso, rapaziada. Fim de jogo, Fluminense classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Tanto o Fluminense quanto os outros 3 clubes brasileiros que foram para a competição, né? Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E é isso, tá? Segue a gente aí em todas as redes sociais, tanto do Matheus Focos quanto do Fluminense Focos, beleza? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, compartilha o vídeo pra geral. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo ou live aqui do canal. Valeu.